o que eu vou falar hoje foi algo que Deus falou profundamente ao meu coração. Então, antes de eu trazer essa mensagem, Deus ministrou no meu coração. Eu quero ser apenas um instrumento aqui hoje para falar ao coração de vocês, porque eu creio que se Deus me permitiu estar aqui hoje, é porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. E a palavra diz: vencendo as batalhas da nossa mente. Meu pai tinha um tio, que foi um grande pastor, muito reconhecido no Brasil e até no mundo, chamava pastor Rubens Lopes, talvez até aqui alguns conheçam. E ele era um homem muito sério, muito rígido. Ele foi pastor na época da ditadura, então ele era um verdadeiro ditador. E um dia, o zelador da igreja lá, de Vila Mariana, chegou e entrou no gabinete dele, viu que as coisas estavam um pouco desorganizadas, e ele prontamente começou a organizar ali as coisas no gabinete, e começou a organizar as coisas do pastor Rubens, e ele foi todo feliz. Seu Manuel era um zelador muito querido, um homem, um nordestino alegre. Eu gostava muito do seu Manuel, simpático, simples, muito engraçado. E ele chegou todo feliz: pastor Rubens, eu vi que as coisas estavam desorganizadas e eu organizei o seu gabinete. E o tio do meu pai, muito duro: seu Manuel, não confunda a minha bagunça, a minha desordem com a sua ordem. Por favor, nunca mais mexa nas minhas coisas, porque agora eu não sei onde estão as minhas coisas. E o pastor São Manuel ficou todo sem graça. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando nós olhamos hoje para a realidade do nosso mundo, nós vemos uma grande desordem. Parece que o mundo está bagunçado. Aquilo que era certo, agora é errado. Aquilo que era errado, agora não é mais errado. A ética acabou. As pessoas não têm mais regra. Está tudo uma bagunça. A própria natureza está bagunçada. O que nós estamos vendo lá na Amazônia, a Amazônia se consumindo pelo fogo. E isso tem afetado todo o ecossistema. Temperaturas altíssimas. Quantos aqui morreram de calor na semana passada? Foi demais, não foi? Está sendo demais. As destruições que nós estamos vendo no sul, as águas invadindo as cidades e destruindo tudo. Vulcões entrando em erupção. Quantas coisas, parece que o mundo está completamente em desordem. E um dia chegaram para o pastor Billy Graham. Um repórter virou para ele e falou assim: pastor, onde está Deus diante de tantas coisas ruins que têm acontecido hoje? Onde está Deus quando um terrorista entra e mata crianças, mulheres? Onde está Deus quando tem as crianças órfãs? Onde está Deus quando tem pessoas passando fome? Onde está Deus quando tem os terremotos destruindo tudo, matando pessoas? E pastor Billy Graham, com toda aquela sabedoria e unção de Deus, ele vira e fala assim: Deus está no mesmo lugar de sempre, no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, Deus não perdeu o controle das coisas. Parece que o mundo está bagunçado, parece que o mundo está desorganizado, mas Deus continua no controle de todas as coisas, porque há 2000 anos atrás, Jesus já dizia: nos últimos dias vocês passarão por tempos difíceis. Homens serão avarentos, filhos se levantarão contra pais, pais se levantarão contra filhos, haverá guerra,
haverá destruição, haverá terremoto. Tudo isso Jesus já falava 2000 anos atrás. Então isso que está acontecendo hoje não é novidade. Não está o mundo está desorganizado, mas Deus não perdeu o controle das coisas. Ele tem um propósito para tudo, e mesmo diante de todo esse caos, Ele escreveu a sua história. Ele escreveu a minha e a sua história. Ele sabia exatamente quem seríamos antes mesmo de sermos gerados, e Ele já tem definido os últimos dias, o nosso último suspiro. Eu não sei quantos vocês se lembram daquele programa que tinha lá na década de 80, os mais jovens não vão lembrar, mas os mais antigos, cabelo branco, eu não sou antigo não, meus irmãos, mas já estou com o cabelo branco, vão se lembrar daquele programa que dizia assim, você decide. Quantos se lembram desse programa? Lembra? Para os mais novos, era um programa que era assim, tinha toda uma história acontecendo, e quando estava chegando no final da história, o apresentador chegava e falava assim, agora você decide. Se você quer que o mocinho vença e tenha um final feliz, ligue para o número tal. Se você quer que o mocinho morra no final, ligue para o número tal. E o pessoal saía ligando, telefonando, e as votações iam acontecendo, e aquele que tinha maior votação, era o final da história. Meus irmãos, conosco é a mesma coisa. No final, você decide. Deus já tem toda a sua história escrita. Se você decidir ter uma vida com Cristo, andar com Jesus, abrir o seu coração para receber a Jesus, como nós vimos aqui hoje esses irmãos se batizando, dizendo, eu morri para o mundo, ressuscitei para Cristo, o seu final é feliz, o seu final é garantido, amém? Amém, irmãos? Porque o final do crente não é a morte é o começo, porque quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, eu e você, que aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, vamos ter uma morada no céu. Enquanto o mundo está em caos, Deus está construindo a nossa casa. Eu não sei você, mas eu falo assim, Deus, o Senhor está construindo aí, pode exagerar no ouro, pode caprichar, Senhor, e se for possível, me coloca num monte, de frente para o mar de cristal, aleluia, porque essa é a garantia do crente. Esses dias eu estava lendo uma frase que diz assim, do pastor Billy Graham também, irmãos, fiquem tranquilos, eu li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, e no final dá tudo certo, aleluia, no final você decide, se você decidir ter uma vida com Cristo, o seu final está garantido, mas meu irmão, se você decidir levar uma vida longe dos caminhos do Senhor, se você decidir virar as costas para o Senhor, o final também já está escrito, e a palavra de Deus diz que é choro e ranger de dentes para a eternidade. Sabe, irmãos, muito tem se falado de guerra nos últimos dias. Nós temos visto diariamente nos noticiários, guerra em Israel, guerra na Rússia. Temos recebido em nossos celulares, nas redes sociais, visto cenas tão tristes de destruição. Mas existe uma guerra que a mídia e as redes sociais não mostram, e que acontece todos os dias no mundo inteiro. E essa guerra, ela não tem sirenes que avisam bombardeios, elas não têm câmeras sendo filmadas, mas ela é real, que são as batalhas espirituais que acontecem na nossa mente. A mídia não mostra,
Mas essas guerras espirituais têm destruído milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Talvez você tenha entrado hoje aqui e você está passando por uma batalha espiritual. Talvez nessa semana, muitas noites, você não ouviu sirene de bomba, mas você passou acordado, com medo, preocupado, tenso, angustiado, ansioso, e essa guerra tem tirado a sua paz. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui ouvindo essa palavra, e você está aqui me ouvindo pela internet, existem pessoas que estão passando por batalhas espirituais cruéis, e estão pensando em tirar a sua própria vida. Pessoas estão tirando sua própria vida por conta dessas batalhas. Por isso nós não podemos negligenciar. Mas lá a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, capítulo de 10 a 13, nos ensina como devemos passar por essas batalhas. Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 13 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Prestem atenção, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra de Deus nos alerta sobre batalhas espirituais. Essas batalhas que vêm muitas vezes na nossa mente para matar, roubar e destruir. E o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã é que as batalhas espirituais não se podem vencer na nossa força. Muitas vezes nós passamos por essa batalha, tentando criar estratégias, tentando pensar em formas de poder sair dessa situação, de vencer essas batalhas, mas o que a palavra de Deus está dizendo: ei, essa batalha não é contra carne e contra sangue, essa batalha não se vence na sua sabedoria humana, essa batalha não se vence nas suas estratégias, mas essa batalha se vence no céu. Eu tenho as estratégias para você. E sabe, irmãos, quando falamos de batalha espiritual, não existe tiro perdido, não. Como assim, pastor? Sabe aquelas cenas que às vezes a gente recebe? Eu tenho uns primos carioca hoje aqui, mas geralmente vem lá do Rio. Acontece aqui também, mas geralmente a gente vê umas cenas vindo lá do Rio de Janeiro, onde você vê traficante lutando com policial, e o povo, o cidadão de bem lá no meio, ajoelhado, tentando se desviar de tiro, não é assim? Entenda uma coisa, na batalha espiritual não existe tiroteio aqui. A batalha espiritual, ela vem, muitas vezes ela tem um alvo, e o alvo é você. Essa batalha ela quer matar, ela quer roubar, ela quer destruir a sua mente. Mas se Deus permitiu você entrar nessa batalha, entenda uma coisa, é porque existe um propósito. Deus não te deixa perdido ali, na rua, correndo o risco de tomar tiro perdido, não. Se eu e você passamos por batalhas espirituais, é porque Deus tem um propósito nessa batalha. Portanto, quem aqui está passando por alguma batalha? Levanta a mão, fala assim: eu estou, pastor, eu estou passando por batalha aqui, está ferrenha. Pode levantar a mão que eu sei que tem mais gente. Faz assim, ó, eu estou, pastor, eu estou passando por uma batalha aqui. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que Deus está falando hoje para você que levantou a mão, é que essa batalha não é em vão, existe um propósito nessa batalha.
Davi, quando foi guerrear com Golias, não foi por um acaso. Davi foi guerrear com Golias porque existia um propósito. Quem era Davi antes de Golias? Quem era Davi, irmãos? Um pastor de ovelhas, estava lá, vida normal, cuidando das ovelhas. E era tão normal que a própria família dele desprezava ele. Quando o profeta foi na casa do pai de Davi, o pai dele reuniu todos os irmãos, e Davi ficou aonde? Aonde que Davi estava? Cuidando das ovelhas. Era um dia especial, o profeta, o homem de Deus ia lá na casa dele, e onde estava Davi? Foi desprezado. Quando Davi chegou no campo de batalha, que estava todo aquele exército morrendo de medo, os irmãos dele falam assim: o que você está fazendo aqui? Desprezado. Muitas vezes nós entramos na batalha e nós nos sentimos desprezados, mas deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, você que levantou a mão aí e falou: eu estou passando por batalha, Deus tem um propósito nessa batalha. Porque depois que Davi venceu Golias, Davi nunca mais foi o mesmo. Existem gigantes que se levantam na nossa vida, para que nós nunca mais sejamos os mesmos. Portanto, se Deus está te permitindo passar por isso, é para um crescimento. Sempre após uma batalha. Repara, eu já passei por muitas batalhas, e sei que ainda vou passar por um tanto, mas toda vez que vem uma batalha, e quanto mais ferrenha ela é, maior é a bênção. Portanto, se você está aí na batalha dura, meu irmão, a bênção é grande. Se prepara para a bênção grande que vai vir. Portanto, o primeiro ensinamento é esse: quando Deus permite que você entre numa batalha, existe um propósito. O segundo ensinamento é que a batalha espiritual não é um lugar de conforto. Nenhuma batalha é lugar de conforto, não é verdade, irmãos? Quando nós olhamos as cenas que estão vindo lá de Israel, nós vemos um lugar o quê? De tensão, de destruição, de medo, de bagunça. Um lugar de medo. Batalha, muitas vezes quando nós passamos por uma batalha, enfrentamos uma batalha espiritual, é um lugar que a gente não gostaria de estar. É lugar de sofrimento, é lugar de tensão, é lugar de noite sem dormir, é lugar de medo. Muitas vezes sentimos medo e nos sentimos travados. E o que Deus quer falar hoje para o nosso coração é que, meu irmão, minha irmã, não existe nada de errado em ter medo. Grandes homens da Bíblia também sentiram medo. É humano. Davi chegou lá no exército, o exército todo com medo, e Davi foi corajoso, cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é esse incircunciso para desafiar o Deus vivo? E ele estava lá cheio de coragem, e venceu. Mas depois nós vemos outros textos também, Davi correndo para o meio da caverna, se escondendo, com o coração angustiado, com o coração temeroso. O profeta Elias desafiou 450 profetas de Baal. Viu Deus dar a vitória para ele. Depois desse acontecimento, ele corre para uma caverna com medo de uma mulher. Sabe, irmãos, muitas vezes durante uma batalha espiritual nós sentimos medo. Medo do que pode acontecer amanhã, ansiedade, angústia. Mas Deus vai nos ensinar hoje como vencer esse medo. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 3. Relata, todo o capítulo 20 relata a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. E diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram
a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Irmãos, Judá estava lá, e de repente chega alguém e fala assim: está vindo uma grande multidão para te destruir. Aos olhos humanos ele olhava e ele falava: nós vamos padecer aqui. Ele sentiu medo. Na humanidade ele sentiu medo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. O que ele fez? Ele chamou o povo, colocou o povo para orar, colocou o povo para jejuar. Portanto, meu irmão, se você está passando por uma batalha pesada, você está com medo, você está angustiado, é tempo de orar e jejuar, porque Deus vai dar a vitória. O terceiro ensinamento que Deus está colocando aqui para nós hoje, é que quando você estiver em uma batalha e sentir medo, e sentir que você é incapaz de vencer qualquer desafio, saiba, uma batalha espiritual só se vence com jejum e oração. Eu não tenho tempo para trabalhar todo o texto aqui, então eu gostaria de ir para o texto, para o versículo 13, que diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres, e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaai, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, presta atenção: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. Olha o que diz o Senhor quando nós jejuamos e oramos: não temais, nem vos assustais por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Meus irmãos, quando nós colocamos de joelhos, quando nós jejuamos numa batalha espiritual, a batalha não é mais nossa, agora a batalha é do Senhor, e Ele vem e Ele luta por nós. O problema é que muitas vezes na batalha espiritual nós ficamos ansiosos, e é normal como ser humano. Quando os pensamentos de destruição que o inimigo lança na nossa mente vêm, nós queremos tentar lutar com as nossas próprias forças. Nós buscamos recursos que muitas vezes não estão na palavra de Deus. É muito mais fácil nós corrermos para um guru da internet. É muito mais fácil nós pedirmos conselhos para pessoas, que muitas vezes essas pessoas não sabem nem lidar com as suas próprias batalhas. Mas o que a palavra de Deus está nos ensinando hoje é que quando passarmos por uma batalha espiritual, entre em oração e jejum, porque quando você fizer isso, a sua batalha não é mais sua, agora a sua batalha é minha, e eu vou à sua frente lutar. Essa semana, meus filhos estão em época de prova. E o Patricão estava lá, eu estava em reunião, e eu só via: não gosto disso, que raiva. E quando eu saí da reunião, eu falei: Patrick, o que está acontecendo? Eu não consigo, pai, esse negócio não está dando certo. A mãe saiu, me deixou uns exercícios aqui de matemática para eu fazer, e eu não entendo isso. E eu falei: calma, filho, respira fundo, senta aqui. E eu comecei a ler com ele, expliquei uma vez, ele: eu não consigo, pai. Calma, você vai entender. Inclusive, isso é aquela matéria que você vai usar para o resto da sua vida. Tem matéria que você vai falar assim: nunca mais vou usar isso. Mas essa aqui você precisa aprender, cara. E eu comecei a explicar para ele, daqui a pouco ele: entendi. E ele fez rapidinho: pronto, pai, está pronto. E estava tudo certinho. Sabe, irmãos, muitas vezes na batalha nós ficamos como crianças, com raiva, murmurando, reclamando, porque nós achamos que aquela dificuldade é enorme.
Mas quando o nosso pai senta do nosso lado, ele fala assim: isso é pequeno para mim. E filho, você consegue. Vai que dá. Vai que vai dar certo. Muitas vezes o nosso problema parece gigante, mas para o nosso Deus esse problema é pequeno. Por isso o quarto ensinamento que Deus quer nos mostrar nessa manhã é que batalha não é lugar de murmuração, batalha é lugar de louvor e adoração. Tá doendo, louve. Tá duro, louve. Sabe, irmãos, depois eu convido você que leia esse capítulo 20 inteiro. Mas o que diz é que lá a história continua. E Deus falou assim: amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, porque amanhã sairei-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aquele povo saiu pelo deserto marchando. Josafá colocou os levitas na frente, com vestes de louvor, vestes sagradas, e eles iam cantando pelo deserto. Enquanto eles iam cantando, o Senhor estava lá, lutando na frente deles. E quando eles chegaram no lugar que Deus ordenou, no vale, onde eles iriam encontrar aquela multidão que estava vindo para destruir aquele povo, o que eles encontraram foi uma multidão de cadáveres. Muitos cadáveres mortos. E quando eles chegaram perto daqueles cadáveres, eles não só estavam mortos, mas estavam cheios de riquezas ali, que aquele povo pegou aquelas riquezas, e não só tiveram a vitória, mas eles saíram mais ricos daquele lugar. Meu irmão, quando você entra numa batalha, e você entra em jejum e oração, o Senhor vai à sua frente, Ele vence todos os inimigos, e Ele te faz mais forte. Filipenses 4, de 4 a 7, eu quero terminar assim. O apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, isso aqui é para a gente hoje, isso aqui é para a gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa semana, o alvo era eu. E quantos pensamentos de destruição vieram sobre a minha mente. E eu me lembro, uma das noites, eu acordei de madrugada e vinham muitos pensamentos. Mas agora eu entendi por que tudo isso era para o dia de hoje. Pensamentos, muitos pensamentos de derrota. E eu acordei, eu não conseguia dormir com aqueles pensamentos. Então eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que é isso, Deus? E o doce Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: esses pensamentos são de vida ou são de destruição? Eu falei: são de destruição, Senhor. Então, se são de destruição, meu filho, esses pensamentos não vêm de mim, vêm do inimigo. E o inimigo, ele é o pai da mentira. E todos esses pensamentos, então, são mentiras que ele está tentando te destruir. Eu falei: então, Senhor, por favor, então louve. Está doendo, louve. Está sofrendo, louve. E eu comecei a louvar a Deus na minha cama.
E eu comecei a fazer o que a palavra de Deus nos ensinou hoje. Eu comecei a orar, mas não orar com as minhas palavras, eu comecei a orar a palavra de Deus. E eu comecei: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Senhor, a tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, a tua palavra diz que em paz eu me deito e durmo, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Senhor, a tua palavra me diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Portanto, Senhor, eu vou descansar em ti. E sabe, meus irmãos, o que aconteceu? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou meu coração, guardou a minha mente na hora, e eu dormi em paz, em segurança. Esse texto não foi escrito num resort, esse texto não foi escrito num hotel maravilhoso, não foi em tempo de festa. Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava numa prisão, e ele dizia para aquela igreja em Filipos, e ele disse para a igreja Batista Ágape de Campinas hoje: alegre-se, 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 porque Deus é contigo.